Muito bem, gente. Ontem, o que teve de atleticano secando o Palmeiras foi uma grandeza, né? Eles até chegaram a ser felizes por alguns minutos, né? Foram felizes por alguns segundos. 8 minutos. 8 minutos de felicidade. O Palmeiras foi lá, meteu um, empatou e virou o jogo. Bem feito. E hoje, o meu Cruzeirão, né, em ritmo de arrancada, joga contra o América, com o falecido América. Logo mais por volta de 9 horas, Ivan? 8h30, né? 8h30 lá no Estádio Independência, né? Pertinho da minha casa, eu vou a pé, né? Beleza, vou a pé, vou lá ver mais uma etapa dessa fulminante reação do Cruzeiro, tá bom? E ontem foi um congraçamento da colônia italiana, palmeirenses e cruzeirenses, os dois palestras, o Palestra Paulista e o Palestra Mineiro, congraçado, irmanados naquele momento. Muito bem. Você sabe que nós temos, pelo menos aqui, eu consegui relacionar a nossa produção, 10 invenções brasileiras, entre elas eu acredito que você não saiba, que são invenções de brasileiros, ou que tem alguma relação com o Brasil. Algumas até as pessoas sabem, outras não. E, entre elas, invenções da maior importância. Então, eu queria começar pela mais conhecida de todas, que é essa aí, né, que é o avião inventado pelo mineiro Albert Saint-Dumont, né? Não foram os americanos, os irmãos Wright, como muita gente fala. Podem chiar, pode rasgar a saia, pular do 20º andar, porque foi Santos Dumont que inventou o avião. Por quê? Vou explicar por quê. Os irmãos Wright, 3 anos antes, fizeram um objeto voar. E esse objeto era, na verdade, um planador que foi impulsionado por uma espécie de catapulta num trilho, como se fosse mandado por um estilingue. Voou, bacana, voou. Mas o primeiro objeto a voar com impulsão mecânica, sem depender de ninguém empurrar, e dar uma volta e aterrissar de novo, foi desse cidadão aí, que é mineiro, e que, entre outras coisas, inventou também relógio de pulso. Vocês sabiam? Santos Dumont inventou relógio de pulso, inventou lança-chamas, inventou um monte de coisa. Esse brilhante mineiro. Então tá aí. Agora tem algumas que ninguém sabe, rapaz. Por exemplo, aquilo ali é a breografia. É o raio-x do pulmão, né? A breografia, apesar do nome estranho, né, é uma invenção brasileira que consiste nas radiografias muito solicitadas pelo médico hoje em dia. A descoberta da tecnologia foi feita pelo médico Manuel de Abreu, que pesquisou durante muitos anos uma forma de captar imagens dos órgãos do corpo humano. O raio-x já existia, não é uma invenção do nosso querido médico Manuel de Abreu. O que ele desenvolveu foi a técnica para que esse raio-x pudesse ajudar na medicina, a identificar órgãos, ossos, né? Por exemplo, isso foi muito usado na questão da tuberculose, para diagnosticar a tuberculose há uns anos atrás e tal. Muito bem, vamos ver um outro lá, o rádio. Tá, esse até parece com o que eu tenho lá em casa. Tá, muita gente vai gritar, o rádio foi o Guilherme Marconi. Foi o Marconi, a gente aprende inclusive na escola aqui no Brasil, que o italiano Marconi inventou o rádio. Mentira! É o seguinte, o rádio, quem inventou alguns anos antes, né, fez funcionar alguns anos antes do Marconi, a primeira transmissão da voz humana por meio das ondas radiofônicas. O nome desta figura histórica de nosso país é Roberto Landel de Moura. A façanha do inventor com as ondas radiofônicas aconteceu em 1894 e ele usou o recurso como recurso para transmitir um comunicado por vários quilômetros na cidade de São Paulo. Me parece que foi entre um convento e um colégio. Esse padre aqui, o Roberto Landel de Moura, fez a primeira transmissão da voz humana na cidade de São Paulo no ano de 1894. Agora tem um aqui que é brilhante. Esse eu duvido que alguém saiba. O escorredor de arroz. Quem inventou o escorredor de arroz foi essa senhora simpática aí. Apesar de ser um utensílio corriqueiro na cozinha, o escorredor de arroz precisou ser delicadamente pensado para ser desenvolvido. A criação foi da dona de casa, Terezinha Beatriz Alves de Andrade, que estava cansada de ver a sua pia se encher de arroz todos os dias, na hora de escorrer a água da lavagem. Ela então criou o utensílio em 1959, que consistia em uma pequena bacia
com uma peneira acoplada. Olha aí, que brilhante invenção do escorredor. Que invenção de arroz? Escorredor de arroz, isso não é importante? Não é importante porque você não faz arroz, né? Se você lavasse arroz todo dia, você ia ver a importância do escorredor de arroz, né? Num restaurante, né? Lógico que é importante. O balão estático. Outro evento brasileiro de grande representatividade foi o balão estático, daqueles que as pessoas usam para se aventurar pelos céus. O responsável pela invenção foi o padre Bartolomeu de Gusmão. Ele observou uma bolha de sabão e percebeu que o ar quente é mais leve do que o ar do exterior, fator que possibilitaria criar um veículo capaz de levitar. Em 1709, então, Bartolomeu criou a passarola, que era capaz de subir a mais de 4 metros de altura. Não é esse aí, não. Essa passarola, inclusive, tinha um formato de canoa. Mas hoje é o que usa-se aí no esporte, né? Esse balão estático, que é um barato. Eu, particularmente, tive a oportunidade de passear num dele. Eu vou te falar, é uma coisa maravilhosa. Dá um frio na barriga danado, mas é muito bonito, porque você tem uma visão geral, né, de tudo lá de cima. Outra é essa aí, a tão contestada urna eletrônica. A máquina que facilita o processo de votação e contabilização dos votos nas eleições brasileiras foi pensada também por um conterrâneo nosso. E foi um juiz eleitoral de Santa Catarina, chamado Carlos Prudêncio, que decidiu investir, ainda na década de 80, na criação de uma urna eletrônica. Aí, gente, é o seguinte, fica sempre aquela polêmica, né? Dizem que essa urna é facilmente violável, que ela está sujeita a interferências de hackers, não sei o quê. Mas eu acho que é o seguinte, qualquer processo eleitoral pode ser vítima de fraude, né? Inclusive, quantas eleições foram fraudadas com o voto manual, né? Aliás, dizia Joseph Stalin que quem ganha eleição não é quem vota, é quem conta os votos. E faz todo sentido, né? E faz todo sentido. De fato que o processo hoje é muito mais simples, a votação termina 5 horas da tarde, às 10 da noite, todo mundo já sabe quem é presidente, quem é prefeito, quem é governador. Acho isso muito legal. Temos aí também o cartão telefônico. O engenheiro Nelson Guilherme Bardini teve a ideia revolucionária em 1978 de criar um cartão feito de PVC com circuito elétrico eletrônico, né, em seu interior, que permitisse às pessoas terem uma espécie de crédito de ligações. Estava nascendo assim o cartão telefônico e o invento se espalhou pelo mundo, mas curiosamente só foi implantado de forma oficial no Brasil em 1992, muito depois. E aí, gente, a rapaziada aí não sabe, muitas vezes usa até a expressão cair a ficha. Eu vou perguntar para os meninos aqui, ó, do fitness, você sabe o que quer dizer cair a ficha? Aposto que vocês usam essa expressão. Ah, caiu a ficha. Ah, só hoje minha ficha caiu. Você sabe o que é cair a ficha? Não. Porque não existia aquilo ali, ó, que o brasileiro inventou. Era ficha telefônica. E você esperava um pouquinho, 3 segundos, para ela cair. Aí ela fazia um barulhinho. Aí você fala, alô! Mas não é assim igual a gente fala, é berrado. Tinha que berrar bastante. Principalmente para o exterior, você tinha que gritar bem. Então, até hoje a gente usa essa expressão, caiu a ficha, e que muita gente não sabe o que é, mas hoje a ficha não cai, porque hoje é o cartão, tá? Que o brasileiro inventou, o nosso querido engenheiro Nelson Guilherme Bardini. Tem mais um aqui, o identificador de chamada, que é o famoso BINA. E isso aí, rapaz, para namorada chata, namorado chato, é fantástico, é um negócio muito útil. O eletrotécnico Nélio José Nicolau, em 1980, criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha a ligação. Ele, então, deu o nome de BINA ao seu invento, que em pouco tempo se espalhou pelo mundo. Hoje já não precisa, isso que o próprio celular já vem, né, com isso. Walkman, em 1979, um rádio e toca-fitas portátil foi lançado pela Sony, revolucionando de vez o mercado de eletrônicos. O que poucos sabem é que o Walkman como foi chamado o invento, foi criado pelo alemão Andreas Pavel, naturalizado brasileiro. E, último aqui, o soro antiofídico, isso aí é coisa séria, o soro antiofídico em pó. Apesar de existirem desde o século XIX, os antídotos contra o veneno de cobras passaram por uma revolução nos anos de 2000. Isso porque um veterinário brasileiro chamado Rosalvo Guidolin teve a ideia de resolveu criar uma versão em pó do medicamento com prazo de validade muito maior do que as versões líquidas e que não precisa ser mantido em baixas temperaturas em geladeira. Imagine isso então, gente, em regiões
inóspitas aí do mundo, lugares, rincões aí, grotões abandonados, onde muitas vezes não há luz elétrica, não há geladeira, né? A utilidade desse invento. Pois é, gente, isso é bom para a gente perder um pouco daquele nosso complexo de cachorro vira-lata, né? Que o brasileiro tem muito, que acha que tudo que é bonito é que vem do exterior, é que foi feito lá fora, que nós não conseguimos, que nós não podemos. Ah, gente, esse é um dos maiores países do mundo e vai melhorar. Bom, vamos fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos entrar aí no universo do fitness, na educação física, de duas maneiras. Nós vamos falar de uma escola de futebol e vamos mostrar aqui a rapaziada que está também lançando aí, lançando não, mas está trabalhando com uma técnica, uma nova técnica, podemos chamar assim, para academias, que é a Fitness Dance. Daqui a pouquinho.